Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você tá aqui com a gente mais um sábado. A gente tá iniciando esse trimestre. Esse nosso trimestre agora promete com a lição Êxodo. Isso mesmo, eu estou aqui com ela nas minhas mãos. Dá uma olhadinha aqui. Você pode adquirir a lição Êxodo pelo site da CPB, aqui na loja Vida Store Saúde, aqui no Céus, aqui da APAC. E você também pode conseguir essa lição assinando ela para receber na sua casa, ou mesmo baixando agora o aplicativo do 7Me, que tem para iOS e para Android. Já tá aqui na tela o QR Code. Pastor, eu tô vendo pelo celular. Bendito, larga a mão de ser preguiçoso, coloca na televisão, pega o QR Code e baixa o aplicativo do 7Me para você ter a sua lição na sua casa. E o 7Me vai te ajudar em outras coisas também, porque o 7Me, além de ser uma ferramenta para você poder estudar a lição, também é principalmente uma ferramenta de comunhão. O que eu quero dizer com isso? Lá você pode dizimar, você pode ofertar, pode estudar a sua lição, pode ter o Feliz 7 Play, pode ter vários instrumentos que vão te ajudar a se aproximar de Deus. O que não pode acontecer é você ficar longe de Deus, que aí, meu amigo, você tá perdido. Então corre atrás, baixa o 7Me para você estar mais próximo de Deus. E como você sabe, todos os sábados eu estou aqui bem acompanhado, e essa dupla vem me acompanhando nas últimas 2 semanas. Eu estou com ela aqui, nossa super secretária Julinha. Tudo bem, Ju? Tudo bem, graças a Deus. Seja pastor. bem-vinda, Ju. Obrigada. Mais um episódio aqui. E o Bruno, nosso coordenador. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pelo menos pra essa temporada eu já garanti meu episódio, entendeu? Começou com a gente aqui já, né? Que maravilha, então, pessoal. Prazer. Esse trimestre nós vamos estudar a lição Êxodo, e o pessoal de casa veio para estudar a lição. Então agora nós vamos começar com uma oração. Ju, você ora pra gente? Claro. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos com a palavra de Deus aberta, por nós termos essa oportunidade de estudarmos a sua palavra, Senhor. Amém. Continue conosco agora nesse estudo e permaneça conosco no decorrer do dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição Êxodo, lição Êxodo. Essa lição está extraordinária, está prometendo. Vocês começaram estudando essa semana. O Êxodo é uma lição tanto quanto interessante, né? Não só a lição em si, que nós vamos estudar agora nesse próximo trimestre, mas o fato do Êxodo. Nós temos muitas lições a serem aprendidas do Êxodo, né? E a gente começa aí. Vocês já deram uma olhadinha aí no... Eu gostei já do título. De verdade, eu quero escrever um sermão sobre isso. Bênção e maldição. E aí vem o subtítulo: Abençoados pelas maldições. Pode alguém ser abençoado pela maldição, pessoal? E aí? Se você Cara, é difícil essa pergunta. É difícil, né? Difícil essa pergunta, porque parece simples, mas não é. E aí, pode ser Porque ou não pode ser? Como que eu vou ser abençoado por algo que me faz mal? Mas se nós pararmos para pensar que talvez essa maldição provém de Deus no sentido de fazer parte de um processo para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual, aí sim eu posso ser abençoado. Mas se for uma maldição na qual eu estou longe de Deus e estou vivendo as consequências, aí não é uma bênção, não. Uma vez eu escutei um pregador aí, sem referências aí, pai, mas foi você. Ele falou assim uma vez no sermão, que existem lutas que a gente enfrenta porque são consequências do que nós fizemos, mas existem lutas que Deus coloca na nossa vida para nos levar a outro nível. E geralmente ele sempre fala essa frase quando ele vai introduzir por sermão de José. Sim. José foi jogado no poço, o menino foi escravo, foi até ele se tornar governador do Egito. Então assim, eu acredito que sim, existe um meio da gente crescer através da... Não é maldição, eu acho. Eu acho que é mais um degrau pra gente chegar num nível onde Deus quer colocar a gente. Muito bem colocado. A gente vê aqui na tirinha, né, que começa aí com o povo de Israel aqui, literalmente eles estão lá no Egito, você vê aí pelas pirâmides. Está cada dia mais difícil o trabalho aqui. Será que Deus se esqueceu da gente? Essa pergunta, ela é uma pergunta que foi repetida ao longo das eras, acho que dezenas de milhões de vezes por cada ser humano que passou nessa terra. Uhum. Será que Deus se esqueceu da gente? E aí o de trás fala, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Esse é um processo pelo qual temos que passar. Alguém avisa o processo que estamos confiando nele. Confiar no processo é difícil, né? E a gente volta aí, a história do Êxodo, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, a gente vai se pegar na história de Abraão. Que Abraão recebe uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai pra terra que eu vou te mostrar. E Abraão é o pai de uma grande nação. A tirinha já saltou anos à frente, mas a grande realidade é que Israel
eram filhos da promessa. Contextualizando aqui, galera, Abraão partiu de sua terra com a promessa de Deus, queria ter um filho. Abraão tem Isaac. Isaac dá origem a Jacó e Esaú. Jacó dá origem a 12 filhos, um deles José. José é vendido como escravo por seus irmãos. José vai parar no Egito. Pouco tempo depois, quase 12 anos, mais ou menos por aí, 10, 12 anos de diferença, Israel está passando por fome. No caso, Jacó e seus filhos ali. Já Israel e seus filhos estão passando por fome. Um grupo de pelo menos 70 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. José está no Egito. Eles vão buscar comida no Egito. E quando chegam no Egito, quem é o governador? José, que manda resgatar seus pais e todos a parentela e traz para o Egito. Nada disso escapou do plano de Deus, tá? Deus sabia disso desde o começo. Por isso José chegou lá. Era o processo. Né? E agora essa nação começa a crescer. Porque agora já não era só uma família, 70 pessoas. Agora já eram centenas de pessoas, daqui a pouco milhares de pessoas, né? E agora a gente chega nesse processo que eles já viraram escravos. Primeira pergunta que surge na lição, que eu acho muito interessante aqui. Em que momento eles que foram super bem recebidos no tempo de José se tornaram escravos? Como que isso aconteceu? Essa pergunta é capciosa, né? Muito. Nossa. Capciosa. E aí, em que momento? Se vocês pararem para olhar na lição, vocês vão perceber uma coisa. A lição especula que isso aconteceu em etapas. Eles eram numerosos, eram maiores do que o povo do Egito. Chegou um momento que eles eram maiores do que o povo do Egito, só que eles estavam tão acomodados ao Egito que não pensaram em sair de lá. E os egípcios pensaram, não, calma aí. Do jeito que tá, não vai dar. Aí começaram um processo de escravidão que provavelmente foi gradativo. Não foi assim, da noite pro dia, oi, você é escravo nosso. Não. Começou com um trabalho... Começou com as casas, um outro se casou, outras coisas, até que quando viram se tornaram escravos. E aí eu já começo com a minha primeira pergunta pra vocês aqui. Eu já joguei a primeira, vou jogar a segunda. Vou jogar a segunda aqui, tá? É muito comum nos dias de hoje a escravidão? Por que eu pergunto isso? Vou te explicar. Pode ser que a gente não seja escravo com alguém nos mandando o que fazer. Mas muitos de nós nos tornamos escravos dos nossos hábitos. E quando eu olhei ali, quando eu me pergunto assim, quando foi que a escravidão de Israel começou? A primeira coisa que eu pensei foi assim, hoje nós temos muitas pessoas que são livres, mas são escravas de si mesmo. Isso é comum? Com toda certeza. E aí? Hoje em dia, o que mais nós ouvimos dos jovens é, eu quero ser livre. Eu não quero seguir a Deus, não quero obedecer a Deus, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero me empoderar, mas são os empoderados sem poder. Boa. Porque a lei de Deus, ela não nos impede, ela nos protege e nos liberta. É difícil entender, mas a lei de Deus, ela não nos priva, ela nos liberta. Agora, quando a gente busca a nossa liberdade, a gente se torna refém dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios desejos. Então não existe liberdade real, só existe com Cristo. Longe de Cristo não existe. Então sim, existe sim uma forma de escravidão. Escravidão da nossa vontade, das redes sociais, do nosso prazer, do nosso trabalho, dos nossos amigos, do nosso meio de convívio. Nós, se estamos longe de Deus, se não estamos ligados de Deus, existe sim uma forma de sermos escravos. Mas mesmo assim Deus está conosco, nos falando, filho, vem pra cá que eu quero te libertar. Através da minha lei, através da sua obediência, você vai ser livre. Não uma obediência onde você vai ser escravo como você é do mundo, mas dessa obediência onde eu vou te libertar. O pessoal acha que às vezes, né, as leis de Deus, eles pensam como se fosse uma prisão, de certa forma, né? E mal ele sabe que ela tá só nos protegendo de um abismo que tem do outro lado. E aí a gente fala, não, eu quero libertação, eu quero ser livre, como disse por aí, mas não é livre. A questão ele só tá protegendo. Não, eu só tô te falando que se você for por ali, não vai dar ruim. E não, a gente fica escravo das nossas próprias vontades, escravos das mídias sociais, porque hoje em dia o que mais tem é a gente escravo do celular em si, e a gente esquece completamente de que Deus não tá nos segurando, Ele tá sim nos cuidando e nos dizendo, não, é melhor por aqui. É dando uma perspectiva do que Ele viveu, entendeu? Ele já passou pelo que a gente passou, então Ele só fala, se você seguir por aqui, cara, só vai ser show. Exatamente isso. E é curioso que agora a gente percebe uma coisa, meninos, vocês colocaram muito bem. Deus, ele expressa a sua vontade. Israel ainda não conhecia a vontade de Deus, e agora Israel estava estabelecendo como nação. Haviam passado alguns anos, décadas, séculos desde José, né? Já haviam passado, Israel vai passar um tempo total de 430 anos de escravidão no total, mas agora que alguns séculos já haviam passado, o povo do Egito queria de alguma maneira, Faraó quis de alguma maneira limitar Israel. E aí Faraó deu a seguinte ordem, faz o seguinte, chama as parteiras lá,
E agora o nome das parteiras é curioso, né? Sim. Sifrá e Puá. Olha só, eu fui ver os significados aqui, tem na lição, né? Bela e perfumada. E é curioso que o Faraó dá uma ordem simples pra elas. Ó, se nascer menina, deixa passar. Mas se for menino, elimina. Não deixa passar. E Sifrá e Puá, a Bíblia diz aqui, usa um texto muito interessante lá em Êxodo 1, 17 e 21. Temeram a Deus. E quando elas temeram a Deus, elas escolheram desobedecer a Faraó para poder preservar o povo de Deus. Coragem. Vem cá, pergunto a vocês. Que tipo de temor era esse que elas desenvolveram por Deus? Eu acredito que não era um temor de medo, como a gente já disse em uma das lições atrás, mas sim um temor de não respeito, mas sim de obediência. Porque eram duas ordens. Elas sabiam que não podia matar e elas sabiam a quem elas serviam. Porque eu não acredito que elas sejam egípcias. Eu acho que elas eram israelitas. Porque elas temeram a Deus. E mesmo que elas fossem egípcias, de certa forma elas obedeceram a Deus. Elas questionaram uma própria autoridade, que para eles ali era muito grande. Questionaram uma própria autoridade ali por conta de que eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade dele. Não foi um medo, não, eu tenho medo do que Deus vai fazer comigo, não. Elas realmente falaram, não, vamos obedecer a ele, porque o certo é o que ele tá fazendo. E o que eles estão fazendo é errado. Tanto que elas tiveram o aparecimento delas por questão de um texto. Mas foi citado o nome delas. Por quê? Porque o temor que elas tiveram foi muito importante. Tinha que ter sido relatado. E o mais interessante é que essas mulheres, elas se posicionaram contra o faraó. Não foi contra o amiguinho, não foi contra o pai, Não. contra a mãe. Foi contra o rei do planeta, praticamente. Era o dono do planeta. E elas se posicionaram contra o faraó antes mesmo de receber o sobrenatural, de ver o extraordinário de Deus. Então, antes de Deus abençoar de uma forma extraordinária, elas se posicionaram e escolheram a Deus. Porque, convenhamos, se Deus tivesse mostrado algo sobrenatural para ela, seria até mais fácil ou até um certo respaldo. Não, Deus está comigo aqui porque eu vi o sobrenatural acontecer, então vamos enfrentar. Não, elas não tinham isso. E elas escolheram, elas decidiram. Porque não, entre Deus e Faraó, eu vou escolher a Deus. A nossa vida não depende disso hoje. Mas um dia vai depender da gente escolher a Deus ou o mundo ou outras coisas. E aí? O que você vai fazer? Vamos fazer igual a Sifrá e a Puá? Que vamos nos posicionar mesmo sem ver o sobrenatural de Deus? Ou vamos ficar esperando um sinal de Deus, mais um sinal, porque a Bíblia já é o próprio sinal. E vamos ficar esperando esse sinal para aí sim, talvez, quem sabe, sussurrar um pouco ali. Que eu quero a Deus. Elas preferiram ser condenadas pelo faraó do que ser condenadas por Deus. E aqui vem algo que faz a gente pensar, né? Muitas decisões da nossa vida colocam em xeque minha posição em servir a Deus e minha posição no mundo. E algumas vezes nós somos confrontados com relação a eu ter que escolher se eu quero continuar fazendo a vontade de Deus ou se eu quero fazer a vontade do mundo. E às vezes a gente, por muito menos, sacrifica a Deus para fazer a vontade do mundo. Vocês já perceberam isso? Muito menos. Por muito menos. Porque para Sifrá e Puá, é curioso que eu gostaria, a maioria dos teólogos também pensam que elas eram israelitas. É o mais provável, apesar, Júlia, da gente não ter as evidências bíblicas para isso, mas é o mais provável. Mas o fato é que, de qualquer maneira, sendo egípcias ou sendo israelitas, elas colocaram em risco a própria vida. Desobedecer a Faraó significava morrer. Era simplesmente assim. Então elas desobedeceram por temer a Deus. E Deus não somente garantiu no relato bíblico o nome delas, como você não vê nenhuma consequência recaindo sobre elas. Por outro lado, Deus abençoou elas pela obediência. Então a obediência traz bênçãos. Obedecer a Deus traz bênçãos na nossa realidade. E Israel continuava crescendo. E agora eu queria só ressaltar um detalhe aqui. Como que Deus é fiel às suas promessas, né? Porque Israel crescia mais que os egípcios. E agora, se você parar para pensar, os egípcios já eram uma nação quando Israel chegou. Israel chega com 70 pessoas, e eles já eram um grande povo. Eram os egípcios, já eram uma nação poderosíssima, um império grandioso. E agora eles chegam com 70 pessoas, e com o passar do tempo, os israelitas vão crescendo mais. Não porque simplesmente eram mais férteis, mas porque a promessa de Deus lá para Abraão, lá atrás, vou te fazer uma grande nação. Estava sendo cumprida. Estava sendo cumprida. Exatamente isso. Então, Deus, ele é fiel às suas promessas. E nós devemos também ser fiéis a esse Deus que cumpre as suas promessas com a nossa vida, né? Agora, tem um detalhe. Essas mulheres salvam. Continuam salvando os israelitas. E os israelitas vão crescendo ali, né? Vão se desenvolvendo ali.
ao ponto de que se tornam um povo muito grande e vão ser perseguidos. E a gente vai estudar todo esse relato ao longo da nossa lição aqui nas próximas 13 lições aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e antes de fazer essa pergunta para vocês, eu queria ler um texto bíblico. Gálatas 3, versículos 16 e 17. Bruno, lê pra gente, por favor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E eu digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Muito bem, então aqui, calma aí. A gente acabou de falar que Abraão tinha promessa e que eles começaram a crescer, só que agora nós estamos falando do seguinte, Paulo lá em Gálatas cita Abraão e fala o seguinte, existia uma promessa e essa promessa seria cumprida, não seria abrogada. Para quem está estranhando em casa, a palavra abrogar significa abolir, ou quebrar, ou retirar. Não, nada disso iria acontecer. A promessa iria continuar. E qual seria a promessa? De Abraão viria uma grande nação. Exatamente. E foi fluindo a grande nação. E foi fluindo. E mesmo eles sendo escravos, né? mesmo eles sendo escravos. Eles seriam libertados, e a gente vai estudar isso mais na frente. Seriam libertos aí por Deus. Moisés iria surgir um grande povo, iria sair pelo deserto, mas quem lá na frente ia sair dessa nação? O próprio Cristo. Isso é interessante agora, porque a promessa se cumpre, né? E dessa promessa, Jesus surge. E agora vem algo interessante. O Cristo que surge da promessa é o Cristo que surge com uma função. Ele surge para libertar o povo e ele vai dar origem a um novo Israel. Não é isso? Porque ele surge de Israel. E até então, o povo da promessa quem era? Israel. O povo de Israel. O povo de Israel. E esse povo, sendo o povo da promessa, eles eram os detentores da verdade? A salvação era só para eles? Não, a salvação não era só para eles. Na verdade, era a promessa que Deus tinha feito, era para eles. Mas o povo de verdade, na verdade, era todos aqueles que grupavam ali com eles, entravam com eles e defendiam as mesmas coisas que eles. Mas que não é a promessa em si que ele estava falando aqui, é a promessa que ele prometeu para Abraão lá no início. Isso sim era o povo da promessa. Sim, muito bem colocado. E quando ele fez a promessa, se a gente fosse voltar lá no Gênesis, o nosso tempo não permite, o Gênesis vai te dizer assim, Deus falando para Abraão, se tu uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. O plano de Deus para Israel era que Israel fosse uma bênção por onde passasse, divulgando o amor de Deus. Então Israel, de certa maneira, iria cumprir um papel missionário, era isso? Uhum. Exatamente. Ele seria um missionário, ele iria pregar, ele não seria só o detentor da promessa e guardar para ele. Ele tinha uma missão, que era pregar, a mesma que nós, que é pregar, que não é receber apenas a mensagem e guardar pra gente. Não, nós temos uma missão, assim como Abraão tinha. E ele teve que passar por todos esses estágios, mesmo parecendo que Deus demorou e tal, mas a gente pode ver aqui na lição que é claro que Deus ele não se esqueceu. Deus cumpriu a promessa e continua cumprindo. Mesmo eles estando lá no Egito, sendo escravos, não. A promessa de ser uma bênção, de ser o pai de uma grande nação, ela vai continuar. Porque Deus ele não muda. E amém por isso. Essa frase aí, ela tem um valor sentimental pra mim. Sim. Porque o pai diz isso pra mim e pro Jonatas. Toda vez que ele vai sair pra trabalhar, toda vez que eu saio de Limeira pra vir aqui pra Campinas, todas as vezes que a gente sai, vai ficar longe um do outro, ele beija minha testa e fala, "Você toma uma bênção." Por quê? Ele entende que ele tá passando. Aonde você estiver, continue o legado de pregação, continue proclamando o evangelho. E todas as vezes que eu escuto essa frase, inclusive, um beijo, meu coroa. E todas as vezes que eu escuto essa frase, eu penso, Deus fala a mesma coisa pra gente. Ele beija a nossa testa e fala, "Você toma uma bênção. Agora Sim. vai e pregue." Assim como ele fez com Abraão. E é curioso que tá tudo interligado, né? Porque ele fala para Abraão dá origem a Israel. Israel é liderado por Moisés. Moisés escreve grande parte dos escritos que vão reger toda a vida cristã, dando origem até a Cristo. E essa bênção, ela se estende. Porque Abraão foi a bênção, Isaac foi a bênção, Jacó foi a bênção, e depois foi se estendendo. José foi a bênção. E todos os filhos e as tribos que foram se formando. Moisés parte dessas tribos. Delas vêm os escritos bíblicos. Sim. A história de Israel se torna uma história que mostra o amor de Deus e o resgate dele por nós. E agora todo o Antigo Testamento vem demonstrando o que Deus poderia fazer por cada um de nós, até Cristo surgir de Israel. Então a bênção maior ainda estava para vir. Cristo surge de Israel.
né? E agora Cristo surge como libertador. Então, de fato, Abraão não contemplou tudo que seria feito através da sua vida, né? E aqui vem algo curioso. O próprio Cristo, quando ele surge com a função de salvar e resgatar todos aqueles que se haviam perdido. Só que o próprio Cristo respeita muito toda a história de Israel e tudo que Israel havia feito. Existe uma confusão que é muito feita com relação à história de Israel, que é a seguinte. Muitas pessoas pensam que, por exemplo, quando a gente fala de Israel, Israel tinha uma lei. Tinha as leis mosaicas, e só para deixar claro, a lei mosaica foi escrita por Moisés. Sim. Mas Israel tinha uma lei, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Tá lá claríssimo, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. E Cristo faz uma referência a essa lei que eu não posso deixar passar em branco. Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 46 e 47, a gente vai encontrar o seguinte. Dá uma lidinha aí. Abre aí pra mim, quem vai ler esse vai ser a Julinha. Tá bom. João 5, versículo 46 e 47. João 5, 46 e 47. Isso. Vamos lá. Porque se de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos meus escritos, como credes nas minhas palavras? Olha só que curioso isso aqui. Jesus, ele estava sendo confrontado. E ele estava sendo confrontado agora. Se você for ler João 5, você vai perceber que em João 5 ele está sendo confrontado, está sendo perseguido e tal. E ele vai dar todo um discurso aqui. É curioso que o livro de João, ele é um evangelho que ele não está dentro dos evangelhos sinóticos. Até pouco tempo atrás muitas pessoas confundiam isso. Os 3 evangelhos que a gente chama de sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Vão narrar vários fatos da vida de Cristo. João vai ser diferente. João escreve João e ele fala lá no capítulo 20, versículo 31, se eu não me engano, salvo engano, ele fala assim, estou escrevendo isso para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. E agora Jesus, ele fala assim, eu sou o Filho de Deus. E ele fala assim, Moisés, lá no passado, testificou sobre quem viria. Testificou sobre mim. E se vocês não creem em Moisés, como que vocês vão crer em mim? E isso, quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei pensando assim, muita gente acusa Moisés de ser o autor dos 10 mandamentos. Ele não é. Mas ainda que ele fosse, os livros estão registrados, os 10 mandamentos estão registrados dentro dos livros de Moisés, mas foram escritos pelo próprio Deus. Mas Moisés era uma fonte confiável. O próprio Cristo está falando, Moisés escreveu sobre mim. Se você não crê em Moisés, como é que você vai crer em mim? E se você descrer de Moisés, é perigoso que você também esteja descrendo sobre o Cristo que ele profetizou que viria. É que muitas vezes eles tentavam usar contra Jesus, né? Ai, porque Moisés falou isso, Moisés falou aquilo. Então ele foi na gargantilha deles. Cirúrgico. Tá bom, beleza, vamos ser cirúrgico agora. Se vocês então realmente creem, mas Moisés também falou de mim. Moisés também falou de mim. Então, Exato. se vocês creem em Moisés... Se vocês creem em Moisés, então vocês estão acreditando no que eu tô falando. E nessa era a lapada de glória neles, né? Porque eles não tinham o que responder depois disso. Como. Não tinha o quê? Exatamente isso, porque Moisés era a maior autoridade, até hoje para os judeus, Moisés era a grande autoridade, o grande profeta que passou. Só que o grande profeta dizia que Cristo iria vir, e o grande profeta também deixou os 10 mandamentos para serem cumpridos. Então agora os 10 mandamentos não eram específicos para Israel. Sabe por que não? Te explico por que não. Porque os 10 mandamentos eles estavam muito antes de Israel, desde o Jardim do Éden. E o Cristo que vem para morrer pelos nossos pecados, vem para morrer sobre todos. Não só sobre Israel, mas sobre todos. Da mesma maneira que é esse Cristo que diz, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Meus mandamentos. E é impossível não falar de mandamentos quando a gente chega em Êxodo. Por quê? Porque Êxodo vai te demonstrar toda a história de Israel. E agora vem um detalhe aqui, muito curioso. Quando a gente volta na história, a gente olha para esse Deus que tinha promessa, pergunta a vocês, a escravidão de Israel pegou Deus de surpresa? Não. Porque se pegasse Deus de surpresa, ele não seria onisciente. Então, Deus, ele estava no controle de tudo. Fazia parte do processo. Como nós vimos na tirinha. Esse é um processo que nós temos que passar. Não é um processo que nós gostamos ou queremos passar. Nós precisamos passar. Então, mesmo o povo sendo morto, sendo escravo, sofrendo, Deus, ele sabia. Ele estava no controle de tudo. Ele disse, filho, aguenta mais um pouco, porque é o processo. Vai doer, vai incomodar, mas calma. Eu estou no controle de tudo. Eu sei disso. Então, voltando à sua pergunta, Deus não foi pego de surpresa. Porque se ele fosse, ele logo não poderia ser Deus. Então, calma aí, vou fazer uma pergunta um pouco mais capciosa agora. Não pegou ele... É sua vez agora, hein, Júlia? Não pegou Deus de surpresa, mas Deus provoca o mal?
ele não provoca o mal. É que nem como a gente usou no início do podcast, né? A gente falou de José. Existem lutas que acontecem na nossa vida para levar a gente para outro nível. Deus não queria que ele tivesse sido escravo, Deus não queria que ele tivesse sido vendido, jamais. Mas ele usou daquilo uma ferramenta para levar ele para outro nível. E é exatamente o que Deus faz com a gente hoje. Ele não quer o mal pra gente, mas ele usa do mal que a gente está vivendo para poder ser uma ferramenta pra gente aprender com os nossos erros ou também nos levar para outro nível, como ele fez com José. Ele, de certa forma, ele permite que as coisas aconteçam. Não que ele goste que a gente sofra ou que ele provoca o mal. Não, ele não provoca. Mas as coisas acontecem na nossa vida porque o ser humano é ruim, nossa natureza é pecaminosa. Então, ele vai transformando essas desgraças em bênçãos. Então, tá acontecendo aqui isso aqui de ruim? Ok, mas então eu vou usar isso para te ensinar, para te moldar, para te forjar. Então, Deus, ele não provoca o mal, mas ele também pode usar o mal que há em nossa vida, as provações, para nos abençoar e para nos transformar. É como o senhor perguntou pra gente no início, né? As maldições podem ou não ser ferramentas para nos edificar? Foi isso que eu acho que o senhor falou, né? Sim, que a situação que a gente tá, ela dá uma lição pra gente, de alguma forma. Não é que Deus, toda vez ele interferir em algum problema da nossa vida, aí quebra o nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente faz uma ação e a gente tem uma consequência daquela ação que a gente faz. E ele não pode intervir. Então, naquela ação que a gente teve, ou naquela consequência que a gente teve, a gente aprende. A consequência dos nossos erros ou a consequência dos nossos atos. E nesse momento, entra o momento em que a gente precisa exercitar a nossa fé e crer em Deus e confiar no processo. Porque são esses momentos que a gente realmente mostra a nossa fé, porque nós cremos em Deus, mas estamos dispostos a suportar o processo? Porque a gente quer a bênção, a gente quer a salvação, a gente quer o milagre. Só que a gente precisa passar pelo processo. O processo ele é imutável, ele precisa acontecer na nossa vida para nos preparar e também para esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O plano dele não é os nossos planos. Ele sabe o que é o melhor. Por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Logo, ele não é pego de surpresa. É curioso vocês estão falando, eu estava lembrando de um pensamento que eu propago muito nas redes, que é o seguinte: Deus não provoca os desertos, mas ele usa os desertos para nos moldar. E eu estava pensando aqui, analisando a história de Israel enquanto vocês falavam, e não tem nenhum participante da história que não passou pelo deserto. Abraão foi mandado para o deserto para se tornar o pai da fé. E mesmo depois de ter sido mandado para o deserto para se tornar o pai da fé, teve que ser mandado para Moriá para sacrificar Isaac, para então Deus voltar a ser o centro da sua vida. Jacó fugiu de sua casa, foi para o deserto. Lá ele encontrou Deus. Mesmo assim, ele teve que trabalhar muitos anos para poder obter sua família. E foi perseguido por seu sogro, depois teve medo do seu irmão. José foi para o deserto, vendido como escravo e sendo preparado para ser uma bênção no futuro. Depois de José, Moisés, o libertador, fugiu do Egito e foi para o deserto para ser preparado e voltar para ser o líder de Israel. E se eu fosse continuar a lista, eu teria inúmeros nomes para dizer, mas vou dizer o último. Jesus, quando chegou na terra e foi começar o ministério, foi para o deserto. Foi para o deserto para ser preparado. Então, sim, existe como ser abençoado na maldição. E eu esclareço uma coisa a mais. Quem nasceu no mundo já nasceu no mundo amaldiçoado. Ser abençoado é encontrar Deus no meio dessa seca árida do pecado e ser processado, ser modificado, ser transformado para chegar no céu. Achar um motivo de esperança nesse deserto. Exatamente. Né? Então o deserto ele vem te moldando, ele vem te preparando para o céu. Você já nasceu no deserto. Você não vai ser enviado para lá. Você já nasceu no deserto. Então lágrimas não devem nos surpreender, perdas não devem nos surpreender, tristezas não devem nos surpreender, doenças, mortes, fome, nada disso deve surpreender a gente está no deserto. Só que o nosso Canaã não é na terra, nosso Canaã é o céu. Então a gente está sendo preparado para lá. É o processo para lá, né? Não tem como a gente simplesmente chegar aqui, não, vai para lá, não, a gente não está preparado para lá. A gente está no processo. Você falou, o Bruno falou ali da forja, bate. Joga na água, põe no fogo, bate mais um pouco, joga na água até virar aquela espada linda e bonita. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que vai acontecer agora é que nesse processo que a gente vai encontrar na nossa vida, a gente vai sendo forjado, como você muito colocou, uma palavra que a gente gosta muito aqui na PAC, forjados por Deus, né? E aí o que eu gosto de pensar, no processo final, nem Jesus escapou do processo. Ele veio e se envolveu. E o maior deserto não foi nem o da preparação. O maior deserto foi o do Getsemane, antes da crucifixão. Ali ele sentiu o peso de todo mundo. Então, se Cristo passou por isso,
Quem somos nós para desviar disso? O próprio Deus se esvaziou de si, se tornou como um humano limitado, passando fome, né, passando por dificuldades. Então, ele passou por isso. E nós também vamos. Eles foram para o deserto, como o senhor bem colocou. Nós já nascemos no deserto. Agora nós temos que sair desse deserto. E a gente só consegue sair desse deserto, pensando agora aqui, por duas questões. A primeira é através de Deus e através da nossa perseverança. Sim. A gente precisa perseverar, porque se a gente desistir, a gente vai nascer no deserto, vai viver no deserto e vai morrer no deserto. Sim. A gente só vai sair do deserto se a gente perseverar e confiar que Deus está no controle de tudo e ir até o final, ir até a consumação. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não tenha todas as opções, todas as respostas, Deus pede, filho, confie. Confie em mim que eu tô cuidando de tudo, eu vou fazer o melhor pra você. Só que você não vai ter a resposta agora, você não vai ver todo o plano, porque se você ver, você não vai entender, você vai escandalizar, não sei. Só que Deus só pede, só confie em mim. Você não precisa ver o plano, você precisa confiar em mim, que o plano é comigo. Sim. Confia no processo. Confia no processo. Confie no processo. Exatamente isso, meninos. Mas o nosso tempo acabou. Infelizmente. Sempre ele voa, né? Ele voa. A lição tava muito legal, mas vai ficar pra gente continuar na próxima, se Deus quiser. Muito bem, você de casa vai continuar estudando a lição e não vai perder nenhuma, porque a gente tá vivenciando essa lição do Êxodo. Quero chamar a atenção pra você do seguinte, duas coisas rápidas antes de eu terminar. Nós precisamos da sua ajuda. Divulgue o nosso canal, divulgue a nossa lição para outras pessoas estarem junto com a gente. Se inscreve aqui no canal da Associação Paulista Central e vem com a gente estudar a lição, porque vai ser uma benção. E se você é aqui da PAC, amigo, bendito, essa lição tá saindo hoje aqui, mas nós já estamos vivenciando a Missão Caleb. Então não fica de fora. Se inscreve na Missão Caleb, vem ver a Missão Caleb com a gente, que vai ser bênção. Te vejo por aí, meninos. Obrigado, Júlia. Obrigado, Bruno, pela lição de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Te vejo semana que vem no canal da Associação Paulista Central. Antes de terminar, uma oração. Claro, você achou que eu tinha esquecido, né? Então quem ora agora? Bruno. Então Bruno, ora pra gente terminar. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma lição. Pai, que cada jovem que estiver ouvindo, estiver estudando, que ele possa aplicar isso em sua vida. Amém. Nós não entendemos todos os porquês, não entendemos o porquê certas coisas acontecem em nossas vidas, mas, ó Pai, que seu Santo Espírito nos auxilie para confiarmos no processo. Amém. E entendemos que, mesmo que estivermos passando por desertos, que a gente possa sempre se lembrar que depois do deserto vem Canaã. Amém. E a sua Canaã está voltando, ó Pai. Nós queremos estar contigo. Amém. Obrigado por tudo, ó Pai. Que seja um trimestre abençoado, aonde possamos ser transformados e possamos transformar vidas também, ó Pai. Amém. Que este mundo, que estes jovens possam conhecer o teu amor e o teu cuidado. Amém. Em teu nome oramos. Amém. 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 Obrigado, Bruno. Obrigado, Ju. Obrigado você de casa. Te vejo semana que vem às 3 da tarde aqui no nosso Pega a Lição. Valeu!